Boa tarde, turma do 7º semestre da UAB. Como eu prometi para vocês, disse que ia gravar um campo. Hoje nós estamos aqui num campo do Laboratório de Pesquisa em Geomorfologia Fluvial, o LAPEGEL, Sandra Batista Cunha. Estou com os bolsistas aqui, fazendo esse processo de monitoramento. É a área de estudo do bolsista Felipe. E aqui nós vamos fazer primeiro a questão das variáveis hidrodinâmicas, verificar a largura, profundidade e vazão, para posteriormente o cálculo de vazão. Primeiro a gente verifica a área da seção molhada, onde vocês conseguem observar onde a água está passando. Ó. Quantos metros? 2,20 metros. 2,20 metros. E agora nós vamos verificar a profundidade. Para verificar a profundidade do rio, primeiramente vocês precisam entender ou saber onde que está o fluxo da água. A água está correndo para cá. Então, para cima vai ser montante, aqui abaixo vai ser jusante. Então, sabemos que a nascente está na parte mais alta do curso d'água. Então, aqui, ó, nós estamos com a nascente e a montante, vai ser margem direita e margem esquerda. Então, a gente vai verificar agora a profundidade. Profundidade na margem direita. 2 centímetros. 2 centímetros. Centro do canal. Por que, professora? 3 profundidades, para nós fazermos a média posteriormente. 4 centímetros. E margem esquerda, 5 centímetros. Em córregos pequenos, a gente pode trabalhar o método tradicional para verificar a velocidade. Estamos com um molinete fluviométrico aqui, mas está sendo monitorado na outra seção. Aqui nós vamos fazer no método tradicional. Na distância de 10 metros, nós vamos verificar a velocidade. Então, a velocidade é a distância dividido pelo tempo. E usar flutuadores e cronômetro para marcar. Como nós precisamos de uma média, nós temos que fazer uma repetição 3 vezes. Flutuadores dentro da literatura utiliza-se bolinhas de isopor. Mas nós temos uma preocupação se aqui tudo bem que nós conseguiríamos pegar essas bolinhas de isopor. Mas se fosse em outro local e nós não conseguíssemos pegar, então nós estaríamos também poluindo a questão do rio. Então a gente utiliza os próprios flutuadores daqui do córrego, que são folha seca ou folha verde. Só que, no entanto, quando vocês forem utilizar para monitoramento, se iniciar com folha verde, tem que ir até o final. Se for um monitoramento de 2 anos, até o final, fazendo esse monitoramento com folhas verdes. Se não, com folha seca. E isso vai depender qual tipo de folha vocês terão no local. Foi. Parou. Novamente. Sim. Foi. Parou. Após realizado a área da seção molhada, que é
a seção transversal de uma margem a outra, da margem esquerda para a margem direita, a profundidade e a velocidade, nós conseguimos fazer o cálculo de vazão. Primeiro a gente tem que fazer a média da velocidade, que é a distância dividido pelo tempo, depois fazemos a questão da área para calcular a vazão, que eu vou explicar na nossa aula Tira Dúvida. E com isso a gente pode perceber a questão da própria dinâmica fluvial do córrego Dracena. Aqui no córrego Dracena tá acontecendo o processo de erosão, muito processo erosivo intenso. Ó, você pode perceber pela a exposição das raízes ali. Aqui também na margem direita tem um processo erosivo que pode estar condicionado à própria erodibilidade, a questão da composição do solo, e bem como associada à erosividade da chuva, e ocorrendo muito processo deposicional, que nós podemos perceber logo a jusante, que tem ali o depósito de canal, ali já está ocorrendo um depósito, um paleocanal, porque tem 2 estágios de deposição, e a questão da própria questão do uso no entorno. A área ela está sendo utilizada para pecuária e não está se respeitando a questão das áreas de preservação permanente. Como nós observamos, foi 2 metros e pouquinho a questão do leito, e considerando a margem plena para a legislação, quanto que foi a margem plena? 20 metros e 20 centímetros. 20 metros e 20 centímetros. Então, teria que ter 30 metros de áreas de preservação permanente que nós utilizamos a margem de inundação para caracterizar a questão das áreas de preservação permanente. Então, assim, eu ensinei para vocês como que é o processo de quantificação, monitoramento das variáveis hidrodinâmicas, e também as meninas coletaram sedimento suspenso. Eu vou demonstrar, que elas já coletaram, só vou demonstrar. E sedimentos de fundo. Mas, professora, por que é tão importante esse tipo de análise? Principalmente aqui no córrego Dracena, que está acontecendo o processo de assoreamento. Um dos motivos pode ser pelo próprio material de origem, que é aqui do córrego Dracena, e bem como os tipos de uso que está no entorno. Então, toda a vegetação das margens foram retiradas para a pastagem, e isso influencia também com o transporte de sedimento, principalmente do escoamento superficial, das áreas mais altas até as mais baixas, que seria aqui o leito do rio. Então, aqui as meninas coletaram. No córrego pequeno, você pode utilizar também do método tradicional, que consiste em enxaguar a garrafa 3 vezes com a própria água do córrego, aqui nesse caso. Bem como você tem que enxaguar a garrafa e a tampa, porque nós utilizamos várias vezes essa garrafa, então pode ficar vestígio de outro campo. Então tem que ser realizado a lavagem e enxágue da garrafa. E depois vocês coletam normalmente na lâmina d'água. Quando for fazer esse tipo de monitoramento, inicia-se pela coleta do sedimento de suspensão para não ter interferência na amostra, certo? E depois é coletado os sedimentos de fundo, que é no fundo do canal. Nós utilizamos uma pá plástica para a coleta e colocamos numa sacolinha de 1 kg. Aqui está a identificação de todos os dados onde foi coletado essas amostras. E posteriormente em laboratório, os bolsistas, eles fazem análise dos materiais que são coletados. Aqui o Felipe, ele está fazendo o trabalho de acordo com a bolsa dele, mas eu já até avisei que vai ter um artigo científico relacionado a essa área aqui, que é muito preocupante, que está passando por um processo de transformação devido aos tipos de uso, que está influenciando diretamente na dinâmica fluvial. Então é isso, depois eu vou explicar para vocês como que faz o cálculo de vazão, porque não adianta eu falar agora que vocês não vão entender. Na nossa primeira aula Tira Dúvida vamos realizar, beleza? Até dia 1º, se eu não me engano.